Vamos para a nossa última aula hoje, pessoal, tá? Falando sobre a plantação de igreja. Como já falamos naquelas últimas duas aulas que nós tivemos, nós falamos sobre o contexto, né, do sertão, apresentamos aí as comunidades rurais, o contexto das comunidades rurais, de toda a extensão do sertão nordestino, mostrando aí o campo, né, o campo missionário, o campo de desafio que nós temos, que a igreja, né, brasileira e mundial tem de alcance, né, de localidades, de muitas localidades, centenas de milhares de comunidades que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, né? Então nós falamos sobre esse contexto. Em seguida nós entramos falando um pouco da estratégia, né, que nós podemos utilizar para alcançar essas comunidades, e dentro dessa estratégia nós falamos das missões de curto prazo, né, como um instrumento de abertura do caminho para o alcance e o estabelecimento de igrejas nessas localidades não alcançadas, de difícil acesso, fechadas, de culturas diferentes, realidades religiosas completamente diferentes. Então as missões de curto prazo, elas vêm aí como um trator aí que vai abrindo o caminho, né, para que os plantadores, né, ou aqueles que vão dar continuidade, os discipuladores, possam entrar em campo e pegar ali famílias, lares, pessoas com o coração, né, já aberto, já pronto para receber ali os ensinamentos e ser ensinada no caminho que deve andar. Então, nesse processo, né, após essas missões de curto prazo, deve-se iniciar um processo de plantação de igrejas nessas localidades, né? Então, esse é um curso natural, tá? É um processo natural. Então, você faz o impacto, faz a missão de curto prazo, faz a ação inicial, mas a continuidade desse processo é a plantação de uma igreja, né, dentro do contexto rural aonde nós estamos pretendendo alcançar. E essa aula de hoje ela trata justamente sobre esse panorama de plantação de igreja, né? Ele vem trazer justamente a ideia, alguns conceitos, vem trazer estratégias, vem trazer metodologias que nós podemos utilizar e que com certeza serão ferramentas poderosas para esse processo de plantação de igrejas. Como na aula passada das missões de curto prazo, também na plantação de igreja nós não estamos trazendo uma fórmula secreta, tá? Algo que ninguém sabe, que a gente que inventou, que a gente que tem essa metodologia. Essa não é a nossa ideia, tá? Não acredito em absolutismo fora de Jesus, fora das Escrituras, tá? As Escrituras, elas sim é absoluto, o Senhor sim, Ele é absoluto. Fora disso, todos nós somos alvos, né, dessa ação de Deus, para que a vontade dEle possa se estabelecer aqui na Terra. Também não quero trazer aqui uma visão institucional de plantação de igrejas, tá? Não tenho nada contra com aquelas organizações que têm o seu modelo, né, que tem a sua formatação de plantação de igrejas, ok? Somos livres, o Senhor nos chamou para a liberdade, tá? Então nós não estamos trazendo aqui uma visão institucional, mas queremos sim trazer e tentar estudar e ver uma visão bíblica, né, histórica, de movimentos, né, de acontecimentos que aconteceram na história e que geraram então o crescimento da igreja, o surgimento de novos grupos em diferentes partes do mundo, em diferentes contextos, diferentes religiões, diferentes realidades. Então esse é o nosso desafio, é alicerçar o processo de plantação nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos trabalhar, nós vamos estar traçando o caminho em cima desse alicerce
das Escrituras, em um modelo apostólico, né, aonde nós acreditamos que o avanço, né, o modelo apostólico é um modelo muito claro que as Escrituras nos deixam de exemplo da expansão e da multiplicação da igreja dentro de diferentes contextos, dentro de diferentes grupos de pessoas, religiões e seja como for. Então, eu quero iniciar falando a respeito de dois conceitos, né, de duas palavrazinhas bem interessantes, né, a implantar e plantar a igreja. A gente encontra sempre esses dois termos, né? Algumas pessoas falam implantar igrejas e outras pessoas falam plantar igrejas, né? São dois termos que são aí bastante utilizados quando tenta se falar sobre os processos de plantação, quando se fala em igreja, né, em multiplicação de igreja. Então se utiliza esses dois termos. O termo implantar, eu quero resgatar o entendimento de se inserir algo em outro, né? Então o implantar, quando eu penso nessa palavra, o que vem na minha mente é, por exemplo, o implante dentário, né? Onde você pega uma peça, né, e implanta ali aquela peça na mandíbula da pessoa para fazer ali um implante dentário. Ou seja, você pega algo externo, né, e coloca ele para formatar algo, né? Então, eu não vejo como esse sendo um exemplo escriturístico no que diz respeito à multiplicação da igreja. Mas já o plantar, a ideia é o cultivar, né? Aí sim, aí em 1 Coríntios 3, né, do 6 ao 9, a gente tem esse exemplo, e não só aí Paulo falando aos Coríntios, mas também Jesus usa o exemplo, né, da semeadura, enfim, de vários outros momentos. Nós temos esse termo de plantar, de como forma de nascer uma igreja, né, como forma de surgir uma igreja. E não simplesmente implantar, né, mas plantar realmente, você cultivar, você semear a palavra, você regar essa semente, regar essa palavra com estratégias, com ensinamentos, e Deus então fazendo de forma natural a vida surgir a partir daquela ação que nós tivemos. Então, eu quero ter esse termo, plantar igreja, como sendo o termo mais escriturístico que nós podemos ter. Nós poderíamos usar o termo implantar quando eu vejo muito o seguinte: uma denominação, ela quer abrir uma igreja em tal bairro, então ela aluga um salão, compra cadeira, compra mesa, coloca a placa lá, mobiliza alguns irmãos dessa daqui para lá, para o negócio começar a iniciar, e ele diz, pronto, plantamos uma igreja, né? Para mim, esse termo deveria ser o implantar, né? Que você tirou de um lugar e colocou simplesmente um grupo em outro lugar. Já o plantar, o processo é diferente, né? Você envia uma equipe, envia um missionário que vai iniciar um processo de semeadura, de regar aquelas pessoas com a palavra, de ensinar, discipular, e daí sim formar e nascer uma nova igreja. Então, utilizaremos esse termo, plantação de igreja, durante a nossa aula, quando formos fazer menção a essa multiplicação da igreja do Senhor Jesus sobre a terra, tá ok? Então nós temos algumas limitações também, tá? Que precisamos atentar para elas, devido à diversidade de termos, né? Que temos. A gente gosta muito de termos, né? De palavras que identifiquem coisas ou movimentos ou situações, mas esses termos, quando eles têm ali a sua praticidade acontecendo, elas causam algumas limitações nesse processo de plantação de igreja, como é o caso da missão pragmática, né? Ou seja, aquela missão que é baseada apenas nas experiências, né? Então o cara não quer saber
ou não faz questão de buscar um alicerce escriturístico para o processo de plantação de igreja. O cara simplesmente usa a sua experiência prática. Eu fiz assim, deu certo, então assim é que é o modelo certo. E aí o cara cria um padrão e impõe esse padrão a todos, né, os outros modelos seguintes. Né? E aí eu uso o exemplo de Simão, o mago, em Atos capítulo 8, né, onde ele vê ali os discípulos impondo as mãos sobre as pessoas e elas sendo batizadas com o Espírito Santo. Ele então acha que apenas de uma forma prática, né, de uma forma ali experimental, de experiência, pode ter também aquele poder para aplicar naquilo que ele quer daquela forma, sem levar em conta que existe, né, por trás todo um arcabouço de conceitos, de entendimentos, de acontecimentos, né, para que aquilo chegasse a acontecer. Né? Então ele queria comprar aquilo com dinheiro, né? Então ele achava que podia pegar aquela experiência, aplicar para ele e simplesmente multiplicar a aplicação de forma prática. Né? Então isso no processo de plantação de igreja é terrível, porque você vai fechar as portas e o coração, né, daqueles que estão envolvidos, de terem ali o seu coração alicerçado nas escrituras, né, dentro de processos escriturísticos que podem nos ajudar bastante, nos ajudarão bastante no processo de plantação de igreja. Também nós temos a missão integral, né, que é uma abordagem sociológica, que também é um fator limitante para o processo de plantação de igreja. Por quê? Porque geralmente esses grupos ou essas pessoas que têm a missão integral como alicerce para as suas ações, elas acreditam que apenas a abordagem sociológica é necessária para a transformação de uma localidade. Né? Então o cara diz, não, eu não preciso estabelecer uma igreja, plantar uma igreja para poder ter naquela localidade uma transformação. Né? Se eu der emprego, se eu der isso, se eu der aquilo outro, se eu der alimento, se eu der formas da comunidade subsistir financeiramente, economicamente e tal, isso aí é a missão de Deus. Deus vai ser visto nessas ações e por aí vai toda a abordagem dentro desse panorama da missão integral. Né? Então isso, não que nós não acreditamos que não deva ter ações, como a gente falou na aula passada, não que a gente não acredite que não deva ter ações de cunho social, mas que não são essas ações que nos norteiam. O que nos norteia é a ordenança do Senhor Jesus de irmos e fazermos discípulos, ensinando a eles tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então é um processo que precisa realmente ser bem avaliado e bem analisado, para que isso não venha a limitar o processo de expansão da igreja. Né? Para que a gente não fique focado em transformar uma sociedade, transformar um grupo de pessoas, simplesmente por ações sociais, achando que as obras vão sinalizar ou vão pregar o evangelho por aquilo que nós fazemos. Né? Então, nós temos que lembrar que os espíritas, eles são bem mais aplicados às abordagens sociológicas do que nós, evangélicos, vamos dizer assim. Né? E nem por isso as suas ações testificam, transformam o ser verdadeiramente no que diz respeito ao nascer da água e do Espírito. Então, temos também essa limitação. E a terceira, que nós estávamos falando aqui no início com o pastor Silvani, é a má compreensão do que é ser igreja. Isso também é uma limitação. Porque quando nós não compreendemos o que é ser igreja, as nossas ações e os nossos esforços, eles vão ser equivocados em suas ações para aquilo que nós pretendemos ter. Então nós precisamos trabalhar essas limitações para que a gente possa, dentro dos processos que formos iniciar de multiplicação da igreja, de expansão, de plantação de igrejas dentro do contexto rural,
que é o nosso caso aqui que nós estamos falando, dentro do nosso contexto rural, elas possam ali acontecer de uma forma onde novas igrejas irão nascer, sadias, multiplicadoras, né, e que possam dar continuidade ao trabalho que nós iremos iniciar.